Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao Eu Vou Passar. Bem, vamos iniciar nesta aula o tema eleições. E o tema eleições está basicamente colocado na Lei 9.504 de 97. É ela que regulamenta em tese as eleições. E por favor, não existe uma lei para cada eleição. Eu já vi até acesso perguntar essa asneira, tá? Ah, existe uma lei para cada eleição. Não. A Lei 9.504 de 97 regulamenta hoje o funcionamento, o trâmite das eleições, com algumas coisinhas que a gente pode também colher do Código Eleitoral, mas quem de fato trata do tema é a Lei das Eleições. Na parte lá do Código Eleitoral a gente vai ter a parte de mesa receptora de voto, de sessões, esse tipo de coisa, da organização em si, das mesas, dos locais de votação, esse tipo de coisa. A Lei das Eleições também vai tratar, mas aí você precisa fazer, digamos assim, uma condensação, unir o Código com a Lei das Eleições. Mas eu vou deixar essa parte lá para frente. A parte da totalização, da diplomação, são coisas que estão mais vinculadas ao Código Eleitoral e aí a gente vai ter uma aula à parte para isso. A Lei das Eleições também ela vai tratar, além dessa dinâmica toda do processo eleitoral, convenções partidárias, formação de coligações, registro de candidatura, vai tratar do sistema eletrônico de votação, vai tratar das prestações de conta, enfim, propaganda eleitoral, condutas vedadas a agentes públicos em campanha, testes pré-eleitorais. Então, tem uma série de coisas que a gente vai abordar no estudo da Lei 9.504. Para tentar ser mais didático, eu coloquei o tema eleições em caráter genérico para falar da primeira parte, digamos assim. Então a gente vai falar aqui, nesse começo, nessas aulas iniciais, vão ser muitas aulas sobre o tema eleições, mas especificamente nesse teminha que você está vendo aí na sua tela, né, eleições como tema da aula, a gente vai tratar basicamente da parte inicial da Lei das Eleições. Basicamente até ali o artigo 16, eu estou separando até o artigo 16b, como um bloco, digamos assim, de assunto. Porque aí fica mais fácil depois para você identificar, quando você for pegar o edital do seu concurso, sistema eletrônico de votação. Então vamos ter um módulo específico para sistema eletrônico de votação. Porque às vezes o edital coloca Lei 9.504, aí a lei toda. Mas às vezes ele coloca Lei 9.504, aí tem registro de candidatura, convenções partidárias, sistema eletrônico de votação, e ele sai repartindo o que ele quer da lei. Então, nesse começo, com o tema eleições, eu vou tratar exatamente das eleições em si, quais são os dias que ocorrem, quais são as eleições que ocorrem, como é que se dá a eleição em si para que a pessoa seja eleita, o que é necessário, essa parte da formação de coligações e do registro de candidatura. Depois a gente vai tratar desses outros temas com muita cautela, com muito cuidado, são temas grandes e extensos, e além de tudo, você vai sempre ter que observar o seu edital, que temas como, por exemplo, propaganda, que é um tema complexo, é um tema extenso, normalmente é cobrado mais para analista judiciário, área judiciária. Então, a cada edital você vai ter algumas modificações no seu estudo, na sua dinâmica de estudo. Então, muita atenção quando for observar o seu edital para saber se aquilo que a gente está falando aqui é de fato aquilo que você precisa estudar. Se você tiver tempo e condições, assista todas as aulas sobre a Lei 9.504. Tá bom? Então vamos começar falando dessa parte inicial que vai do artigo 1º até o artigo 16b da Lei das Eleições. Tá? É claro que só nesta aula não dá condição não, viu? A gente tem uma aula de meia hora, vão ser algumas aulinhas sobre essa parte que vai do artigo 1º até o artigo 16b. Depois a gente sai retalhando aí a Lei das Eleições para falar de prestação de contas, de propaganda e dos outros temas que são afetos a ela. Tranquilo? Então vamos embora aqui, ó. Iniciar aqui, didaticamente, para mim, eu achei melhor começar a falar sobre as convenções partidárias. Então, a gente começa com convenções partidárias, por quê? Porque nas convenções é que se inicia o que eu chamo de processo eleitoral. O que eu chamo não, que a doutrina chama de processo eleitoral. Há quem diga que o processo eleitoral se inicia com um registro de candidatura. Mas, na verdade, toda a dinâmica desse processo eleitoral se dá inicialmente com as convenções, que são atos do partido político. Os partidos políticos vão se reunir para deliberar basicamente sobre quem serão os seus candidatos. Lá na frente a gente vai falar, por exemplo, de uma propaganda intrapartidária, que existe, né? O filiado quer ser candidato, então ele pode fazer propaganda para os demais filiados para que ele se torne candidato.
Vamos falar isso em um outro momento oportuno, porque a gente separa didaticamente os tipos de propaganda. Propaganda intrapartidária, propaganda institucional, propaganda partidária, propaganda eleitoral. Então tem vários tipos de propaganda. Vamos nos ater nessa parte, por enquanto, nessa parte inicial, e eu vou iniciar com convenções partidárias. A gente fala depois da formação de coligações, porque é parte da convenção partidária deliberar sobre formação de coligações. Aí a gente fala de registro de candidatura, fala de como é que se dá esse registro, se há necessidade de substituição de candidato, como deve ser feito, fala dessa dinâmica da própria concorrência dos candidatos, aí depois vai falar de como se dá a eleição em si, quando é que são as datas que ocorre a eleição e o que acontece para que os candidatos sejam eleitos. Então eu segui mais ou menos uma sequência que eu acho lógica, não é a mesma sequência da Lei 9.504, tá bom? Então eu estabeleci a minha lógica, a minha coerência para que a gente possa tratar o tema meio que numa sequência temporal, digamos assim. A sequência temporal. Começa o processo eleitoral com as convenções partidárias, tá bom? Então vamos lá, tivemos algumas alteraçõezinhas aqui também pela Lei 12.891, então tenha muito cuidado. Até me perguntaram, professor, se eu estou fazendo concurso entre 2014 e 2016, eu vou ter que estudar essa lei? Será que o edital precisa cobrar essa lei 12.891 e a lei 12.875 de 2013? Veja só, lá para nossas primeiras aulas falamos do princípio da anualidade, com certeza. E nós vimos também que o TSE definiu que essas leis da mini-reforma eleitoral de 2013 não se aplicavam às eleições de 2014 porque elas alteraram o processo eleitoral e, portanto, precisavam ter sido publicadas pelo menos um ano antes da eleição. Não foram. Foram publicadas em dezembro de 2013. Ambas as leis publicadas em dezembro de 2013. Então elas não tiveram validade, eficácia prática para as eleições de 2014, mas elas têm vigência. Elas têm vigência, de modo que ela poderá ser aplicada nas eleições de 2016 sem problema nenhum. Ela hoje tem vigência. Desde a publicação, como a gente sabe, ela tem vigência e, portanto, ela pode e deve, na verdade, ser objeto do seu estudo. Então, é por isso que a gente já faz esse curso novo, no Eu Vou Passar, já com a abordagem da mini-reforma eleitoral de 2013, com todas as considerações feitas a partir das eleições de 2014 pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tá bom? Então vamos embora. Então, qual é o objetivo da convenção partidária? Na verdade, nós temos dois principais objetivos, que seriam a escolha dos candidatos, quem serão os candidatos, e deliberar sobre a formação de coligações. Uma informação muito importante que você precisa se ater é o seguinte: se eu sou filiado do partido político, falamos no módulo passado sobre partidos políticos, você sabe que os filiados têm iguais direitos e obrigações. Há, portanto, uma isonomia entre os filiados. E se há essa isonomia, qualquer um, certo? Quaisquer dos filiados podem concorrer, em tese, internamente no próprio partido para se tornarem candidatos. Então, qualquer filiado pode ser candidato. Seja ele detentor já de um cargo político eletivo ou não, tá bom? O que eu quero dizer com isso? No Brasil hoje, por decisão do Supremo Tribunal Federal, interpretando a lei das eleições, está suspenso um dispositivo da lei das eleições que estabelecia como se fosse uma recandidatura automática. Então, se eu já fosse deputado estadual, por exemplo, deputado federal, vereador, automaticamente, se eu quisesse, por óbvio, porque ninguém vai ser candidato contra a vontade, se eu quisesse, eu seria já recandidato, digamos assim. Não estou dizendo reeleição, porque na verdade você se recandidata, você não necessariamente vai ser reeleito, né? O termo reeleição é meio equivocadamente colocado na Constituição. Mas a lei das eleições ela fala da recandidatura automática. E o Supremo Tribunal Federal, lá na ADI 2530, ele estabeleceu, por enquanto ela não foi julgada em seu mérito, mas há uma suspensão cautelar do dispositivo da lei das eleições, determinando que, na verdade, não existe mais a condição no Brasil, diante dos termos da Constituição Federal, a possibilidade de ter uma candidatura nata. O que seria candidatura nata, e isso já foi cobrado diversas vezes nas bancas de concurso, tá bom? Se você for olhar a lei das eleições, você já vê lá, no site do Planalto, você vê lá que tem a indicação de ADIM, certo? Contra esse dispositivo da lei das eleições. Então, hoje se veda o que se chama de candidatura nata. Candidatura nata seria aquela pessoa, por ser detentor de um cargo político eletivo, automaticamente, se ela tivesse interesse, ela já seria recandidata, digamos assim. Ela candidatar-se-ia novamente
sem precisar ser escolhido pelos seus pares filiados. Hoje não. Diante dessa ADI 2530 do Supremo Tribunal Federal, se exige necessariamente a escolha das pessoas, desses filiados, na convenção partidária. De modo que, já tivemos vários exemplos desse no Brasil, de modo que, se eu sou, por exemplo, prefeito ou governador, estou no meu primeiro mandato, eu automaticamente serei recandidato, digamos assim, me recandidatarei para o próximo mandato. Não é obrigado isso, tá? Se eu quiser insistir no assunto e entrar na justiça, eu vou perder, porque afinal a convenção partidária ela é soberana para definir quem será o candidato. E, inclusive, você deve ter ouvido falar na época em que a Dilma se candidatou à reeleição, digamos assim, ela se candidatou à reeleição, essa expressão ela tá correta. Mas na época em que a Dilma se recandidatou à presidência, você deve lembrar que muita gente chegou a cogitar do volta a Lula. Então houve um movimento volta a Lula. Você lembra disso? Por quê? Porque o Lula foi eleito em 2002, foi reeleito em 2006, ficou até 2010, aí a Dilma se elegeu, ficou até 2014. E nesse intervalo de 4 anos, no Brasil, isso não acontece nos Estados Unidos, por exemplo, mas no Brasil, passou esse intervalo de uma eleição, o ex-presidente da República poderia ser candidato novamente. E se o PT quisesse, ele, é claro, Lula quisesse, a convenção partidária poderia alçá-lo à condição de candidato do PT ao cargo de presidência da República. Mas não foi assim definido e a Dilma foi a candidata do PT e chegou a ser reeleita nas eleições de 2014. Mas no Brasil já tivemos vários exemplos de candidatos a prefeito, por exemplo, que tiveram no partido uma rejeição enorme pelos péssimos mandatos que fizeram, certamente, e não foram escolhidos pelos filiados para se recandidatar. Então, os próprios filiados na convenção escolheram outro candidato. Alguns desses prefeitos que não foram recandidatados, digamos assim, eles chegaram a entrar na justiça e temos umas decisões judiciais, sim, que reconhecem a impossibilidade de automaticamente aquela pessoa se recandidatar. Há necessidade sempre de se passar por uma convenção partidária. Então, o filiado que quer se tornar candidato se submete a uma convenção partidária e aí, se os seus pares filiados quiserem que ele se torne candidato, ele se tornará, tá bom? Então, o primeiro grande objetivo da convenção partidária é definir quem serão, dentre os filiados, os candidatos que concorrerão naquele pleito. E o outro objetivo é deliberar sobre formação de coligação. Na maioria das vezes, esses acordos já são prévios, né? A gente sabe que a convenção, ela, no mais das vezes, só homologa a vontade daquelas pessoas que ali estão, mas que já foi tratada em outras reuniões pretéritas. Você com certeza já ouviu falar do termo prévias. Prévia é algo diferente de convenção. A prévia é uma consulta prévia, digamos assim, aos seus filiados. O partido faz prévias com os seus filiados para fazer consulta, para saber se eles desejam aquele ou aquele outro candidato. Normalmente ainda com mais ênfase quando estamos tratando de candidatos ao cargo do executivo. Presidente, governador e prefeito. Então, normalmente há muitas prévias para que haja essa definição antecipada e a convenção só homologa aquele nome. Tanto que quando a gente vê a convenção passando na televisão, já tem lá a foto do candidato a presidente, foto do candidato a prefeito, porque já há um consenso anterior tomado a partir das prévias. Mas não significa dizer que se aquela convenção se reunir naquele momento e não quiser deliberar pela escolha daquela pessoa, ela poderá fazê-lo, porque o que vale mesmo não é a consulta prévia, o que vale são as convenções partidárias, tá bom? Então, as prévias existem, elas são possíveis, a legislação não veda de maneira alguma a realização das prévias. Agora, a convenção partidária ela é diferente, é ela quem define de fato quem serão os candidatos daquele partido e se vai haver ou não a formação de uma coligação. Normalmente também isso é acordado antes, até para que os outros partidos concordem com essa formação de coligação e é levado, na verdade, a votação, digamos assim, na convenção partidária. Lembrando que é um detalhe importante, você encontra isso na Lei 4.737, o nosso famoso Código Eleitoral, que é possível ceder o espaço público para a realização das convenções, tá bom? Então, a gente vai estudar lá, pelo artigo 73 da Lei das Eleições, o que a gente chama de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral.
Dentre as condutas vedadas está exatamente eu ceder algum prédio público para utilização em campanha político-eleitoral, enfim, para utilização por partidos ou coisa dessa natureza, para benefício de algum candidato ou benefício de algum partido político. Então, em tese, estaria vedado a um prefeito, por exemplo, ceder um prédio público para realizar uma convenção, mas aí se excepciona essa regra, tá? Então, tanto o Código Eleitoral como a própria Lei das Eleições prevêem, né, as duas leis prevêem que é possível ceder um espaço público para a realização das convenções, até porque os partidos às vezes não têm um espaço adequado e nada mais justo do que ceder uma quadra, ceder um auditório, enfim, ceder um local compatível com a realização de uma convenção com uma quantidade razoável de pessoas que irão certamente comparecer a esse evento, tá bom? É uma grande festa, na verdade. Temos alguns problemas relacionados a essa festa, que é a convenção, porque em tese só quem deve participar da convenção são os filiados. A gente sabe que na prática isso não acontece. Não é para haver propaganda da convenção para fora do partido, então não é para acontecer de estar sendo convidadas pessoas que não sejam do partido a participar da convenção, porque ali acontece basicamente um ato de campanha, então ali se expõe quem será o candidato, já se faz um discurso inicial com propostas e etc. Então não é interessante que pessoas que sejam avulsas ao partido político, que elas participem do evento convenção, é um evento fechado do partido político. E se é um evento fechado do partido político, nada mais justo do que só participem os seus filiados. Tá bom? Então eu já vi, acontece muito, a gente tenta combater isso, denuncia o Ministério Público, etc. Eu já vi em praça pública sendo distribuído convite para que a população participasse da convenção. Não é possível, tá? Propaganda intrapartidária só é possível para os próprios filiados para participarem da convenção. Pessoas alheias ao partido político não devem participar da convenção. Beleza? Então escolhe os candidatos, delibera sobre a formação de coligações. E aí temos a primeira coisinha que é novidade da Lei 12.891, que é a alteração do prazo, né, a alteração do período em que acontecem as convenções. Antes era de 10 a 30 de junho do ano eleitoral e agora, não sei para que essa besteira, mudou, tá, para entre 12 e 30 de junho. Existem algumas propostas para antecipar muito isso, para colocar para abril e tal. Tem algumas outras interessantes ideias sendo debatidas no Conselho Federal da OAB, por exemplo, em torno da reforma política e tal, enfim, que na verdade mais é uma reforma eleitoral do que uma reforma política. Mas, enfim, o que interessa para nós hoje é que a data da convenção foi alterada, as datas foram alteradas, o período foi alterado para 12 a 30 de junho. Tá bom? Então, muito cuidado com isso, porque você sabe que qualquer alteração da legislação, ela normalmente vai ser cobrada na sua prova. Então, o período em que se realizam as convenções partidárias é entre 10 e 30 de junho do ano eleitoral. Até porque, logo no começo de julho, até o dia 5 de julho, tem que haver o requerimento de registro de candidatura, tá bom? É claro que existem algumas formalidades, você vai ver na sua luz aí, ó. Feita a sessão, tá, das convenções partidárias, aqui que eu não coloquei o termo convenção, mas enfim. Feita a convenção, tá, vou colocar aqui, feita a convenção, é claro que precisa ser lavrada uma ata, certo? Uma ata. Isso dá uma confusão medonha, já falo aqui um caso que aconteceu aqui em Fortaleza. Então há necessidade da lavratura de uma ata em livro aberto, e que seja rubricado pela Justiça Eleitoral, ou seja, assinado, né? A Justiça Eleitoral deu um visto nesse livro, certo? E que essa ata da convenção seja publicada em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Qual foi a zebra que deu aqui certa vez com esse problema de ata de convenção? A ata da convenção é um documento indispensável da convenção. É o documento onde se condensa o que foi falado e o que foi deliberado na convenção, certo? Então é indispensável a ata da convenção. E aqui em Fortaleza, certa vez, não vou falar os partidos nem as pessoas envolvidas, né? Quem é de Fortaleza vai saber, certamente. Pelo menos eu me lembro muito bem, porque isso foi muito levado à mídia. Mas em um certo momento aqui em Fortaleza, numa candidatura a prefeito, foi realizada uma convenção. E na época a candidata a prefeita aqui de Fortaleza saiu da convenção se dizendo insatisfeita com a convenção porque o vice não teria sido definido. Ora, na convenção vão se escolher todos os candidatos. Quem serão os candidatos a vereador, quem serão os candidatos a prefeito e a vice-prefeito?
Quando eu estou falando de vereador ou de deputado, não tem problema que a convenção delibere por lançar um número menor do que o máximo permitido. A gente vai estudar aqui também qual é o número máximo de candidatos que cada partido ou coligação pode lançar. Mas se o partido não quiser lançar todos os candidatos que ele pode, ele tem essa faculdade. Agora, em relação aos cargos do majoritário, prefeito, governador e presidente, você sabe muito bem, melhor do que eu, que a chapa é única. Então, eu registro na Justiça Eleitoral uma chapa que é formada por um candidato a prefeito e um candidato a vice-prefeito, um candidato a governador, um candidato a vice, um candidato a presidente e um candidato a vice. Em resumo, para encurtar a história, na ata da convenção tem que haver a escolha do candidato a prefeito e a vice se quiser registrar-se a candidatura de ambos, tá bom? Beleza. Então, essa candidata a prefeito à época saiu aos berros depois da convenção partidária dizendo-se insatisfeito porque não havia sido escolhido o candidato a vice. E aí requereu-se o registro de candidatura com indicação de candidato a vice. O Ministério Público, é claro, aproveitando-se da onda, da publicidade em torno dessa entrevista dada por essa candidata, impugnou o registro de candidatura dizendo e provando que a convenção é um ato soberano em que os filiados definem quem serão os candidatos a vice e que, portanto, pela declaração dada pela candidata prefeita, aquele vice não teria sido escolhido em convenção e, portanto, o registro de candidatura deveria ser indeferido. É uma tese muito interessante do Ministério Público, não é? Ora, se a convenção é soberana e é lá que deve ser escolhido o candidato a vice, se a própria pessoa disse que não havia escolha do candidato a vice, como é que estavam se registrando os candidatos a prefeito e vice? Por mais justa que fosse a propositura do Ministério Público, a ação de impugnação ao registro de candidatura, a Justiça Eleitoral indeferiu, certo? Sob o argumento de que o que vale é o que está no documento. E no documento constava sim, quem era o candidato a vice. Estava lá a escolha, o livro e a ata, né, em que, enfim, se deliberou, né, onde ficou consignada a deliberação da convenção, constou lá que a candidata a prefeita seria fulano de tal e o candidato a vice-prefeito seria o Beltrano de tal. A gente sabia, não nos bastidores, porque isso era claro, não precisa nem falar de bastidor, mas a gente sabia que aquela pessoa do vice era um laranja qualquer, uma pessoa indicada provisoriamente, porque ainda haveria uma definição de quem seria de fato o vice, e assim aconteceu. Durante a campanha, o candidato a vice renunciou e o partido substituiu aquele candidato. E pode isso, professor, não é imoral? É meio imoral, mas a regra do jogo é essa. Então, o que vale é o que está no documento. Tá bom? Então, o documento lá da Justiça Eleitoral não, o documento do partido político, que é um documento do partido político, a ata da convenção realmente indicava quem era o candidato a prefeito, quem era o candidato a vice-prefeito. Tá bom? E aí foi considerado isso um mero documento formal e não se reputou como válida aquela declaração verbal dada pela candidata a prefeito, que foi infeliz, ela se equivocou de fato ao ter falado aquilo. De repente ela disse, olha, ela deveria ter colocado, a gente definiu provisoriamente quem é o candidato, mas a legislação permite que a gente substitua esse candidato, de modo que iremos depois tratar sobre esse assunto. Se ela falasse isso também seria complicado, né? Você deve estar imaginando aí, porque ela está querendo ou não fraudando o sistema. É uma fraude ao sistema. E a legislação permite a fraude. É um estelionato eleitoral. A própria lei permite a fraude eleitoral, porque se fica muito evidenciada a fraude, é claro que poderia haver até a procedência de uma impugnação ao registro de candidatura. Mas diante da legislação que permite esses atos, o Ministério Público não tem muito o que fazer. Ele propôs, mas a Justiça Eleitoral se baseou na lei, né? E quando eu restringo o direito, a interpretação não pode ser extensiva para lascar uma pessoa, entendeu? Eu não posso lascar ninguém, desculpe o termo, mas eu não posso lascar ninguém se a legislação não permite lascar, tá bom? Então vejam, eu digo que é fraude, a própria lei permite a fraude porque estabelece que a convenção é soberana, estabelece que é a convenção que determina essa escolha, é determinante, mas essa mesma legislação permite que, se o candidato escolhido renunciar, que esse partido escolha, ele, o partido ou a coligação, se for o caso, escolha por decisão de sua diretoria ou na forma como estiver estabelecido no estatuto do partido. Então, em geral, a própria diretoria do partido político escolhe quem é o substituto, sem precisar de uma nova convenção. Não há necessidade de uma nova convenção para você escolher os candidatos. Podem substituir aqueles que
pediram renúncia, ou que tiveram seu registro indeferido, ou que morreram, tá? Não há necessidade de uma nova convenção. Eu acho até que seria justo fazer uma convenção, mas a legislação não prevê essa possibilidade, de modo que o candidato será aquele que o partido, por sua diretoria, vier a definir, tá bom? Então há essa formalidade da ata da convenção, que é um documento indispensável para que você possa fazer o registro de candidatura. Bem, eu vou preferir terminar por aqui, porque a gente vai falar agora da formação de coligações e há uma série de regrinhas específicas e eu estou vendo que o tempo está curto e não vale a pena eu entrar na discussão. O que eu quero que você saiba, por enquanto, na convenção partidária se delibera duas coisas, escolha de candidato e formação de coligação. Vamos falar da formação de coligação, até porque é indispensável para que a gente possa falar de registro de candidatura, e aí depois a gente vai voltar a essa escolha dos candidatos pelo partido ou pela coligação, não em relação à convenção em si, porque a convenção ela vai definir. Nós vamos falar nas aulas vindouras sobre quantas pessoas podem ser escolhidas pelos partidos políticos e quais são as consequências dessas escolhas. Tá bom, meus amigos? É isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço.